Está no ar o boletim do coronavírus aqui pela TV Serra Farroupilha, com as últimas informações da pandemia que afeta o Brasil e também o mundo. De acordo com dados divulgados pelo Comitê de Atenção ao Coronavírus em Farroupilha, o município continua com apenas um caso de coronavírus, aquele jovem de 37 anos que na semana passada foi confirmado pela Secretaria Estadual da Saúde. Ele continua isolado na comunidade da Vila Jansen, segundo distrito de Farroupilha. Há informações de que no último domingo à noite o jovem foi conduzido pelo irmão dele até o Hospital Beneficente São Carlos para a realização de uma tomografia dos pulmões. De acordo com as informações, o jovem que está infectado com o vírus estava com muitas dores e com dificuldade para respirar. Após o procedimento realizado no Hospital São Carlos, ele retornou para a localidade da Vila Jansen, aqui de Farroupilha. A Secretaria Estadual da Saúde também confirmou que dos outros dois casos suspeitos de coronavírus aqui em Farroupilha, um foi completamente descartado. No entanto, há o caso de uma mulher que também tem 37 anos e ainda não está descartada a possibilidade de ela estar com o coronavírus no município. Esta mulher viajou recentemente para São Paulo e também para o Distrito Federal. Depois ela voltou para Farroupilha. Nesse momento ela está isolada e aguarda então a confirmação dos exames por parte do Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul. O município de Caxias do Sul continua com 5 casos de coronavírus confirmados, 5 casos que vieram da rede privada de saúde de Caxias do Sul. Outros 2 casos que já foram confirmados, já foram recuperados, já estão curados, então, na cidade de Caxias do Sul. Em Bento Gonçalves temos 5 casos confirmados. E no município de Carlos Barbosa, também vizinho aqui a Farroupilha, 1 caso confirmado. Já que estamos falando de coronavírus, eu quero trazer aqui a participação da doutora Eleonora Broilo, pediatra do nosso município. Recentemente, durante uma entrevista aqui na TV Serra Farroupilha, eu perguntei à doutora Eleonora Broilo se o coronavírus é realmente muito preocupante e é de se trazer também muito alerta para a população. A doutora Eleonora considera que o coronavírus merece, sim, toda a nossa preocupação. Leandro, o coronavírus, o Covid-19, é uma preocupação muito grande, muito grande. Eu chego a dizer que ele é uma preocupação maior do que as pessoas estão reservando a ele. Tem muita gente que ainda não se deu conta de quão grave ele é. Se não fosse grave assim, o mundo inteiro não estaria em alerta. O mundo inteiro não estaria fechando fronteiras, né, cancelando voos. Essa crise toda que está gerando uma outra crise, que é a crise econômica, isso não estaria acontecendo se não fosse uma situação tão grave e uma situação de crise. Eu posso dizer que nós podemos igualar a situação a uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. Com uma diferença. Não tem arma. Ou tem uma arma oculta. Com uma diferença, não tem uma arma visível, as pessoas não sabem como se proteger direito e nós não sabemos bem contra o que nós estamos lutando, porque a gente não conhece o Covid-19. Nós temos milhares de informações que nos chegam através da mídia, e nós temos que fazer um serviço de rebuscar aquilo que realmente é verdade, o que realmente... Um filtro. Exatamente, essa é a palavra. Nós temos que filtrar as informações.
Mas o que a gente pode dizer, o que a gente sabe com certeza, é da gravidade em outros países e que está chegando até nós, infelizmente. E o que preocupa muito, né, doutora Eleonora, é que o Covid, ou o novo coronavírus, a forma de contágio e de propagação, ela é muito célere, muito rápida. Eu comentei isso na Câmara de Vereadores. Quando ainda as pessoas estavam meio céticas em relação a isso, eu comentei que o fator de infecção, ele é exponencial. Não é geométrico. É geométrico e não é aritmético. Ah, tá. Ele é, uma pessoa infecta 4, que vai infectar 16 e assim vai por diante. Então, nós temos um fator de infecção de âmbito, né, exponencial, e com isso nós temos uma pessoa infectando várias pessoas na comunidade. Aí está a participação da doutora Eleonora Broilo nos explicando mais e nos conscientizando sobre o grau de importância que nós precisamos destinar ao coronavírus. Vamos trazendo algumas informações também pelo Brasil desta terça-feira. O Ministério da Saúde do Brasil confirmou que vai disponibilizar quase 23 milhões de testes para o coronavírus. Esses testes são aqueles testes rápidos e também aqueles testes laboratoriais. Vale destacar de que o Ministério da Saúde, na semana passada, havia dito que iria disponibilizar 1 milhão de testes. No sábado já subiu esse volume, esse nível para 10 milhões de testes. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde confirma que vai realizar praticamente quase 23 milhões de testes para brasileiros nesta luta, nesta prevenção, no enfrentamento ao coronavírus aqui no país. Também uma informação importante desta terça-feira, o Comitê Olímpico Internacional e o governo do Japão decidiram adiar as Olimpíadas que começariam neste ano lá no Japão. A data para o início das Olimpíadas seria então no dia 24 de julho, e pela primeira vez as Olimpíadas estão sendo adiadas. É a primeira vez que acontece isso na história das Olimpíadas. Ainda não há data definida para a realização dos Jogos Olímpicos, que foram adiados, suspensos momentaneamente devido à pandemia do coronavírus. Hoje também, nesta terça-feira, em todo o território brasileiro, todas as capitais dos 27 estados estão com o comércio fechado. A medida começou vigorando também em São Paulo e no Rio de Janeiro. No estado de São Paulo foi por um decreto, atendendo a um decreto do governador João Dória. Então todas as capitais do Brasil não tiveram o comércio funcionando nesta terça-feira. Aqui em Farroupilha e na Serra Gaúcha continua então toda a restrição para o funcionamento do comércio. O comércio não pode funcionar, o segmento de serviços também não, e a indústria da mesma forma. Podem funcionar somente aqueles estabelecimentos comerciais ligados ao setor de gêneros alimentícios, supermercados, fruteiras, mas com muitas restrições de cuidado com relação a medidas então para evitar o contágio do coronavírus. Também funcionam aqueles serviços chamados básicos para a própria saúde, para a própria vida. Toda a estrutura na área da saúde e também toda a estrutura que faz parte necessária para a manutenção da própria vida. Outra informação bastante importante, a Organização Mundial da Saúde disse nesta terça-feira de que os Estados Unidos poderão se tornar o novo epicentro do coronavírus. Vem crescendo muito o caso de coronavírus nos Estados Unidos. Uma informação também bastante importante dá conta de que na Espanha, nas últimas 24 horas, foram 514 mortes ocasionadas pelo
coronavírus. O país já contabiliza 6.584 mortes, então crescendo muito o número de mortes na Espanha, e na Itália parece que começa a haver uma diminuição, está havendo uma diminuição dos casos de mortes causados pelo coronavírus. O bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, confirmou que até o presente momento foram mais de 50 padres, 50 sacerdotes que perderam a vida, a maior parte deles na Itália, mas também em outros países do mundo, vítimas do coronavírus. Da congregação de Dom José Gislon, dos freis capuchinhos, já são 2 mortes, uma na Itália e outra fora da Itália também. Para fecharmos, eu quero mais uma vez convidar a todos vocês. Está correndo aqui em Farroupilha a campanha Corrente do Bem, buscando a arrecadação de recursos para a compra de equipamentos para equipar a UTI do coronavírus no Hospital Beneficente São Carlos. É necessário comprar camas, outros equipamentos e também os chamados respiradores. Nós tínhamos até o início da segunda-feira quase 600 mil reais arrecadados por meio de doações. A organização da campanha abriu uma conta no Sicredi aqui em Farroupilha e qualquer cidadão pode fazer a sua doação. Então a campanha Corrente do Bem, para quem for fazer a doação por meio eletrônico ou por aplicativo, o código do banco é o 748. A agência do Sicredi, agência 0167 aqui em Farroupilha, na Rua Pinheiro Machado. E a conta corrente é 18.300-5. Eu repito, 18.300-5. Os depósitos podem ser feitos de qualquer valor e serão feitos em benefício ao Hospital Beneficente São Carlos. Ajudar não faz mal, pelo contrário, ajudar faz muito bem. O Hospital São Carlos já destinou a área que era que deveria abrigar a antiga UCI neonatal, está pronta para ser a UTI do coronavírus aqui no município de Farroupilha. Então falta agora equipar esse espaço físico e cada conjunto, cada kit que engloba a questão do respirador, outros equipamentos e da própria cama, são necessários cerca de 200 mil reais. Ou seja, temos aí aproximadamente o valor arrecadado para instalar abrir 3 vagas de UTI na UTI do coronavírus no Hospital São Carlos, caso haja a necessidade de sua utilização. Ficamos por aqui com as informações do momento do jornalismo da TV Serra Farroupilha, Leandro Adamati.